A presidente da CCJ, a deputada Caroline de Tônia, ela adiou, ela acatou, na verdade, um pedido de vista apresentado por 3 parlamentares para que eles tivessem mais tempo para analisar o pedido de manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, que é acusado de ter participado da morte da vereadora Marielle Franco. Quem pediu vistas? Os deputados Gilson Marques, do Novo, Roberto Duarte e Fausto Pinato. Fausto Pinato, inclusive, fez uma manifestação muito contundente ontem na sessão da CCJ, dizendo que ele não tem compromisso com absolutamente ninguém. Ele não é um deputado de estimação nem da esquerda, nem da direita, mas que ele se sentia ali, mas que ele precisava de mais tempo para analisar essa questão, porque ele não queria cometer nenhuma injustiça. Com isso, foi aberto o prazo de 2 sessões plenárias para que a CCJ analise o parecer do deputado... agora me fugiu agora o Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, que, né, segundo o parecer, ele referenda a decisão do ministro Alexandre de Moraes e, por ele, o deputado Chiquinho Brazão deve permanecer preso. Tá? É bom lembrar que ele foi preso, o Chiquinho, ele foi preso no último domingo, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da Marielle Franco. Hoje, o Chiquinho Brazão ele foi transferido da Penitenciária Federal de Brasília para outras unidades prisionais. O seu irmão, o Domingos Brazão, também foi transferido nesta quarta-feira. Matheus, coloca... Só que antes de a deputada Caroline de Tônia acatar o pedido de adiamento da discussão, da deliberação, melhor dizendo, houve, obviamente, bate-boca lá na Câmara. Matheus, coloca, por gentileza, o vídeo com esse primeiro bate-boca. E eu fico pasmo, a pressa, o afogadilho de decidir algo tão importante que... Deputada Sam... Presidente, manda esse povo calar a boca, senão a reunião não vai, né? Deputada Cala a boca, senhor. São 6 anos esperando por justiça não vai e calar vocês a boca passando aqui, não. pano pra miliciano. Deputado tem direito de falar, deputado. A deputada Sâmia tá certa, a deputada Sâmia tá certa. 6 anos... A deputada Sâmia está certa. Foram 6 anos e nós precisamos decidir em menos de 1 minuto. E esse é o problema. O deputado está preso. Eu não sei qual é a pressa de soltar ele quanto antes, porque se hoje for votado na comissão, amanhã ele pode ser solto em plenário. Nós precisamos ter pressa contra os vagabundos e corruptos que estão soltos. O deputado está preso. Qual é a pressa? Qual é a pressa? Deputado. Nós precisamos dormir com a cabeça no travesseiro para ter certeza de fazer a coisa certa. Eu não concordo com a ilação. Eu não concordo. O deputado Gilson está falando em que condição? Só para saber. Eu estou pedindo vista. Ah, presidente. Estou pedindo vista, presidente. Não tem contradita da vista, deputado. Então, para concluir, presidente. Eu não concordo com a ilação de que o pedido de vista é para protegê-lo, porque dessa mesma lógica, eu poderia dizer que a votação é para protegê-lo. Não é. O que eu estou dizendo, inclusive, presidente, eu concordo que ele seja votado amanhã atendendo a proposta do deputado Rubens. Mas, durante a sessão, o próprio Chiquinho Brazão se defendeu das acusações. Matheus, coloca, por gentileza, a manifestação do Chiquinho Brazão. Você vê que é uma coisa simples demais para tomar uma dimensão tão louca de que eu, como vereador, com uma relação muito boa com a vereadora, é só entrar na Câmara Municipal, é só pegar, ver aonde tiver as imagens ainda, que vai identificar o que eu acabei de falar. A gente tinha um ótimo relacionamento, só tivemos uma vez um debate onde ela defendia a área de especial interesse, que eu também defendia. Inclusive, defendemos depois disso, Rio das Pedras, que o prefeito, que foi senador, o Crivella, ele queria construir prédios, e a Marielle estava do meu lado na mesma luta, a posterior a tudo isso. Então, gostaria só que vocês pudessem analisar antes de tomar essa posição, porque parece que cresce um ódio nas pessoas buscando, não importa quem, alguém. Teriam que olhar, na verdade, o resultado da CPI das milícias.
poderia fazer, só complementar essa última Pessoal, fala? vamos manter a ordem. Deputado Chiquinho, obrigado pela sua manifestação, exerceu o seu direito à defesa. Então, agora, como houve pedido de vista e a defesa exerceu o seu direito, está concedido o pedido de vista. E parafraseando a deputada Caroline de Tone, deixa eu trazer para cá, para a nossa conversa, o deputado Gilson Marques, que foi um dos parlamentares que pediu vistas ontem nesse processo. Eu quero aproveitar essa deixa, deputado, para lhe perguntar o seguinte, para manter a ordem, qual foi o motivo pelo qual o senhor resolveu pedir vista nesse processo? Sendo que é um processo público, todo mundo sabe, todo mundo conhece, o inquérito estava disponível, inclusive no site do Supremo Tribunal Federal. Qual foi a sua razão? Por que o senhor resolveu pedir vistas para ter mais tempo para analisar essa proposta? Boa tarde, deputado. Boa tarde, obrigado pelo convite. É uma pergunta interessante porque eu acho mais urgente e necessária a pergunta inversa. Por que auxiliar, por que ajudar a defesa e o réu que está preso num julgamento rápido? Por que beneficiar quem está preso num julgamento acelerado? Eu não compreendo, só porque ele é deputado? Todo réu, todo preso quer algo rápido, julgamento rápido, porque a expectativa dele é ser solto. Eu confesso que eu não tenho sensibilidade nenhuma em ajudar o réu e acho que ele pode e deve continuar preso enquanto o processo seja bem analisado por todos os deputados. Se vai acontecer o julgamento hoje, amanhã, na semana seguinte ou daqui a 10 dias, eu não tenho preocupação nenhuma. Por quê? Porque ele está preso e ele continua preso. Preocupação é, se eu não pedisse vista, ele poderia ser votado na CCJ, hoje no plenário e solto. A única coisa que se poderia fazer para garantir a prisão de certeza é pedindo vista. Nós precisamos ter pressa para prender os bandidos, os corruptos e os assassinos que estão soltos. O que nós não podemos é ter pressa para soltar os que estão presos. Os que estão presos, nós temos que ter muita paciência, muita calma, analisar todos os documentos e as circunstâncias, porque, afinal de contas, ele está preso. Não compreendo o contrário. Quem defende o auxílio rápido, de sopetão, para auxiliar tanto a defesa como o réu. Deputado, o senhor já chegou a analisar o processo, os autos, o inquérito da Polícia Federal? Já deu tempo para se ter pelo menos uma análise mais sistêmica sobre esse processo? Ou o senhor ainda vai aproveitar o feriado de Páscoa para se debruçar com mais calma sobre esse processo? As duas coisas. Eu já li, né, e é importante dizer isso. Só o relatório da Polícia Federal tem 479 páginas. Mas a decisão do Alexandre de Moraes tem 41 páginas. E ainda temos o relatório da comissão, que, pasmem, foi alterado 2 vezes, sendo que a última foi protocolado depois de iniciar a comissão. Muitos que estão comentando sobre o assunto, tanto da imprensa como os deputados, não leram, nem superficialmente. Por exemplo, foi alterado um termo no relatório da comissão, alterando os termos em preventiva e flagrante. São institutos diferentes, mas as pessoas não se atentaram sobre isso, não verificaram, sabe que o relator disse que é só um erro formal. Enfim, até pode ter sido. O fato é que, evidentemente, em 24 horas, todos os parlamentares, ainda que tiverem acesso, não conseguem estudar a matéria, não tem pressa para isso, porque ele está preso. E, por fim, esses documentos não foram disponibilizados no sistema. E digo mais, isso seria um prato cheio para a defesa, porque se acaso fosse votado, fosse mantida a prisão naquele momento, daquele jeito, o que os advogados iam fazer? Quem me escuta que é profissional, eu sou advogado há 20 anos, a primeira coisa é que o rito foi acelerado, é que não estava disponível os documentos, que foi prejudicado a ampla defesa, o devido processo legal. Ele iria lá ao STF e, enfim, ia relaxar a prisão em virtude do cerceamento de defesa.
Eu realmente não compreendo essa lógica inversa que se construiu. O brasão seria, conforme alguns, o único preso do universo que deseja postergar a votação. O preso quer postergar a votação, o julgamento, quando ele está solto. E isso ele fez muito bem durante 6 anos. Aí é vantajoso postergar, empurrar com a barriga, enrolar, fazer recurso. Mas quando ele está preso, qualquer um quer ser julgado o quanto antes. Aqueles que queriam que ele fosse votado o quanto antes, está fazendo exatamente aquilo que estão dizendo que não iriam fazer, beneficiar o réu. Tanto para aquilo que ele gostaria de fazer, como para aquilo que ele gostaria de apresentar como defesa no judiciário. Infelizmente, hoje foi engraçado, eu recebi um monte de mensagens dizendo que o meu pedido de vista beneficia o réu, porque ele poderia ser solto. A grande verdade é que ele continua preso, e de certeza, em virtude do pedido de vista que eu fiz. Caso contrário, essa certeza nós não teríamos. Então, deputado, eu queria aproveitar um ponto. Eu estou com o relatório aqui na minha mão, que eu acho que talvez... Vamos adentrar um pouco ao direito, né? Temos, inclusive, um colega advogado aqui, o Massa Amaral, que pode até nos ajudar aqui, se ele tiver alguma observação para fazer aqui no chat. Matheus, coloca na tela, por gentileza, o nosso documento, que eu te coloquei, eu acho que é a página 4, justamente no voto do deputado da Cid Matos, 1, 2, 3, 4, acho que é a página 4, que é quando ele começa a falar sobre a questão do crime, sobre o que reveste a Constituição. Bom, pode subir, por gentileza, Matheus? Porque aí tem uma questão aí que ela é importante para que a gente fale. Perfeito, Matheus. Desce, pronto, tá aí. Porque a Constituição Federal, ela proíbe a prisão de parlamentar, à exceção do caso de flagrante delito. Só que no caso específico, a gente está falando de prisão preventiva do deputado por obstrução de justiça. Que é um ponto que acho que até o Duda Teixeira pontuou aqui no meio-dia, acho que foi já na reunião de pauta, Rodrigo, se não me engano, sobre esse caso específico. E o senhor falou agora há pouco, deputado, que há uma diferença entre preventiva e o flagrante delito, porque o flagrante delito ensejaria a prisão do parlamentar, só que para a prisão preventiva ainda é um aspecto nebuloso. Vamos tentar esclarecer um pouco isso, deputado? A diferença aí no caso de preventiva para flagrante delito e como é que esse caso poderia especificamente ilustrar essa diferença e se houve aí houve de certa forma algum tipo de abuso do ministro Alexandre de Moraes de utilizar esses dois institutos, porque na comunicação que ele envia à Câmara, ele fala justamente de flagrante delito, não necessariamente de prisão preventiva. Aí a gente vai ter que entrar um pouquinho no mérito e na técnica, mas vamos lá. O crime de obstrução e organização criminosa, existe um entendimento de que ele existe uma continuidade deletiva, então, em virtude dessa continuidade, o flagrante poderia ser operacionalizado a qualquer momento. O problema é de que esse caso específico, e aí por isso precisa adentrar um pouco mais na prova, coisa que eu não fiz, o processo ele corria no Rio de Janeiro, e depois disso ele foi federalizado, trazendo para debaixo do guarda-chuva da Polícia Federal. A Polícia Federal, em determinado momento do relatório, ela diz que com a federalização cessou-se os atos de obstrução. No entanto, no relatório, ele diz em outro momento, de que as tentativas de obstrução da justiça, eles continuaram a acontecer mesmo depois do Chiquinho Brazão ter um novo cargo. Então, existe em 2 momentos posições diferentes com relação à continuidade ou não da obstrução da justiça. É óbvio que essa análise de mérito, ela depende de uma apuração mais detalhada de prova e de uma convicção de cada um que está lá na análise dessa prova. Me parece que o ministro Alexandre de Moraes entendeu de que havia as razões para converter o flagrante, ou para determinar o flagrante, ou
converter o flagrante em preventiva, que aí são outros requisitos, ou decretar a preventiva independente do flagrante. Então, são coisas um pouco diferentes, mas, de qualquer maneira, o relatório do Darcy de Matos, ele, em fazendo essa análise, ele diz que a prisão ela é legal. Nesse ponto, como eu já disse, eu não tive o tempo hábil e o necessário para fazer toda essa análise de fundo e, honestamente, acredito que nenhum dos deputados o fez, além do relator. Deputado, só para fechar, esse caso, e aí essa discussão ocorreu ontem na CCJ, enseja mais uma vez aquele debate sobre os possíveis abusos do Supremo Tribunal Federal em relação à atividade parlamentar. Lógico que esse é um caso polêmico, porque envolve uma pessoa que é símbolo da esquerda, envolve um deputado federal, então há também esse componente até de comoção da própria esquerda. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, deputado: de antemão, do que já está posto, com os elementos que nós temos, a partir do que o senhor já leu desse material, dá para dizer que o ministro Alexandre de Moraes, ele ultrapassou um pouco a linha nesse caso, ou nesse momento está tudo legal, está tudo ok, nesse caso o ministro ele manteve uma postura um pouco mais conservadora? Na verdade, eu arriscaria dizer de que, no meu ponto de vista, existe uma invasão de competência. No meu ponto de vista, esse processo não deveria estar sendo julgado pelo STF. O crime não tem relação com o mandato e, enquanto ele ocorreu, ele não era deputado federal ainda. Então, não necessariamente a decisão é equivocada, é errada ou extrapola qualquer tipo de análise jurídica. O problema, na minha opinião, é uma invasão de competência. E isso é muito, infelizmente, normal, essa discussão dentro do judiciário. Quem é o órgão competente para julgar ou não julgar? Nessa situação, conforme a minha análise, independente da qualidade ou não da decisão, o STF ele não seria o órgão competente para julgar. Realmente, agora a gente está entrando numa... Eu acho, se não me engano, estou olhando aqui rapidinho, acho que foi durante a ação penal 937, que teve como relator o ministro Luiz Roberto Barroso, que fala justamente sobre essa limitação do foro, não é? Quer dizer, você responde, você tem a prerrogativa de foro de função nos crimes relacionados ao mandato daquele momento específico, né? Então, assim, de novo, né? É um caso, deputado, por favor, me corrija se eu estiver equivocado, tá? Por favor. Porque meu conhecimento de direito, ele é mais, né, ele é um conhecimento mais prático do que teórico. Mas, nesse caso específico, como o crime, ele fora cometido na época em que era vereador, teoricamente, o foro seria o Superior Tribunal de Justiça, STJ. Só que aí, de novo, né, aí vem a interpretação da lei. Se você parte da premissa que houve obstrução de justiça de ele utilizar o cargo de deputado federal, aí o foro seria o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, algo... É uma linha muito tênue, né, deputado, para você conseguir fazer uma interpretação um pouco mais consistente, não é? Wilson, eu fico muito feliz com esse papo, porque a gente consegue avançar na complexidade da interpretação, na complexidade dos entendimentos e das possíveis formas de você dar uma solução para o caso. O que não é possível é exigir dos parlamentares, em menos de um minuto, na real, porque a reunião era para começar às 14, o último relatório, depois de 2 correções, foi às 15h01, todos os parlamentares ponderar todas as situações, sendo que isso era totalmente desnecessário, porque o réu está preso. E realmente eu gostaria de fazer a pergunta: qual a pressa de analisar de sopetão, sem fazer todas as ponderações que a gente está conversando agora, já que ele está preso? Totalmente diferente se acaso nós tivéssemos que decidir a prisão dele, se ele estivesse solto. Aí realmente nós temos pressa, que infelizmente não aconteceu nos últimos 6 anos.